Queridas irmãs, queridos irmãos, que têm acompanhado essa nossa meditação sobre o Evangelho de domingo, paz a todos vocês, grato pela atenção. Domingo passado eu estava dizendo que Jesus estava missionando com seus discípulos, se é que nós podemos utilizar esse verbo. E ele estava no território de Tiro e Sidônia. No Evangelho desse próximo domingo, o 24º domingo do tempo comum, Jesus também estará num território pagão, dentro também dos confins da Palestina, mas no território pagão, Cesareia de Filipe. Cesareia em homenagem a César, foi o tal Filipe que fez, etc., para homenagear o imperador e, portanto, um lugar onde se praticava um ato idolátrico, exigido até muitas vezes pelo Império Romano, que está começando nesta época a acontecer, o culto ao imperador como um deus. Portanto, ali não se segue a lei de Moisés, não se segue os preceitos ali do Antigo Testamento. E é interessante que para o que vai acontecer, Jesus leva os seus discípulos a Cesareia de Filipe. E lá existe aquela profissão de fé tão conhecida para nós. Primeiro, que dizem os homens que eu sou. E para vocês, quem eu sou? E Pedro responderá: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logicamente, Jesus não está fazendo uma pesquisa para saber a sua popularidade, mas para catequizar os discípulos entre a diferença do que ele é realmente de verdade e aquilo que as pessoas dizem que ele seja. Muitos dizem muitas coisas a respeito de Jesus, até mesmo que é João Batista que voltou dos mortos. Mas Jesus diz: vocês, por aquilo que vocês viram até agora, por aquilo que vocês experimentaram até agora, quem eu sou para vocês? O que vocês têm experimentado de mim? E Pedro responderá em nome do colégio apostólico e fará a sua profissão de fé: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Evangelho de Marcos começa com essa apresentação: Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E lá na paixão, no Evangelho de Marcos, o centurião, soldado pagão romano, dirá: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. É uma profissão de fé. E aqui no Evangelho de Marcos, nós podemos dizer, do capítulo 1 ao 8 é a primeira parte do Evangelho de Marcos, do 9 ao 16 é a segunda parte do Evangelho de Marcos. Aqui existe um momento decisivo na caminhada de Jesus com os seus discípulos. Então Jesus chama os seus discípulos e diz: muito bem, chegamos a este ponto. Agora vocês precisam entender como é que o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o ungido, vai realizar a sua obra. E aí ele faz o primeiro anúncio da paixão. O Filho do Homem será desprezado, perseguido, caluniado, etc. Vai morrer e vai ressuscitar. Pedro, o mesmo que tinha feito a profissão de fé, diz: espera aí, Manu, Tu és o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo. Mas esse caminho eu não concordo. Isso nunca deve te acontecer. Ou seja, Pedro não compreende a dimensão do mistério da cruz e da redenção. Por isso que Jesus pede no primeiro momento que os discípulos não digam a ninguém que ele é o Messias. Porque, assim como Pedro, toda a multidão espera um Messias político, alguém que vai derrotar os inimigos, alguém que vai se impor de uma maneira militar, violenta, capaz de destroçar
principalmente todos aqueles que subjugam Israel, e principalmente o imperador que era adorado naquela cidade. Israel estava sob o domínio do Império Romano. É um povo, parece que tem um cansaço, de ser dominado. Desde o Egito até o momento, sempre teve alguém dominando o povo de Israel. E sempre teve um Deus que os protege. O povo não entende isso. Por isso Jesus proíbe de dizer quem ele seja. E a Pedro, que diz, não é esse o caminho, Jesus o chama de Satanás. Isto é, aquele que é o acusador, aquele que quer atrapalhar a obra de Deus. E Jesus diz: Pedro, presta atenção, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, do Evangelho, verdadeiramente subentendido isso, vai salvá-la. Essa resposta de Jesus coloca os discípulos na dimensão da cruz, na dimensão da redenção. Será que os discípulos entenderam? Nós também, meus irmãos, durante a nossa vida, vamos ouvindo tantas pregações da igreja maravilhosas que tocam o nosso coração. Vamos, quem sabe, apalpando, vendo até milagres na nossa vida. E quando se nos pergunta quem é Jesus Cristo, nós dizemos: é o Filho de Deus, é verdadeiramente Deus, é o Salvador. Porém, quando se apresenta o caminho da salvação, que passa pela cruz, que passa pela entrega de um amor, esse amor que é mais forte do que a morte, que vem com a promessa de ressurreição, nós não entendemos. Nós renegamos o próprio Cristo, que escolheu este caminho como caminho de vida e de salvação. Nós somos como Satanás, ou nos deixamos levar pela sedução do demônio, que quer destruir a obra de Deus em nós. Essa palavra fica para nós. Nós que somos chamados neste mundo tão idolátrico, cheio de tantos deuses, nós vivemos numa Cesareia de Filipe, com tantos imperadores, somos chamados a professar que Jesus é o Cristo. E com ele caminhar verdadeiramente pelo caminho da cruz. Que nós possamos acreditar, meus irmãos, neste amor que verdadeiramente liberta. E que o Senhor nos ilumine para compreender aquilo que não compreendemos. E nos faça dóceis para entrarmos todos os dias na sua santa vontade. A paz esteja com vocês e até o nosso próximo encontro.